Você sabia que alguns desenhos animados dos anos 80 foram tão radicais que países inteiros os baniram? Naquela época, ainda muita gente achava que a animação era só para crianças. O que acontece quando um desenho é assustador ou aborda temas proibidos? O que seria tão errado em um desenho simples? Hoje, vamos conhecer 12 filmes de animação dos anos 80 que ultrapassaram os limites e foram punidos. Prepare-se para histórias incríveis de filmes ruins, indignação e desenhos animados que fizeram os censores entrarem em pânico. Você vai querer assistir até o fim, para ver até onde esses desenhos animados foram. O Caldeirão Negro, 1985. E Was Was, nossa jornada começa com um filme Disney que Disney tentou esconder. O Caldeirão Negro foi uma fantasia de aventura animada do Sinon Quest. Ao contrário dos filmes da Disney, mais alegres que vieram antes, este era sombrio. Foi dirigido por Ted Berman e Richard Rich nos estúdios Walt Disney e contou a história de uma criadora de porcos, Taryn, que luta contra um rei chifrudo maligno para erguer um exército de soldados mortos-vivos em apenas algumas frases. Isso soa como um conto de fadas emocionante. Taryn se une a uma princesa corajosa e a criaturas bastante engraçadas para impedir um caldeirão que pode trazer guerreiros esqueléticos para a vida. Mas, ao contrário de contos de princesas e animais falantes, o filme mergulha em castelos sombrios, magia mortal e cenas que causam pesadelos. Por que este filme acabou quase assustando seus próprios criadores? Para começar, o Caldeirão Negro foi o primeiro desenho da Disney a receber a classificação PG, o que avisava que poderia ser intenso para crianças. O filme trazia cenas de esqueletos surgindo dos mortos e um vilão, o Rei Chifrudo, que chocou o público de testes. Em sessões iniciais, umas crianças gritaram e saíram correndo do cinema. Não é bem a reação. Disney esperava que a nova liderança entrasse em pânico. Cortaram cerca de 12 minutos das cenas mais assustadoras, na esperança de suavizar. Mesmo com as edições, pais reclamaram que era muito assustador e violento para a criança. Críticos estavam divididos. Alguns admiraram os visuais, mas outros massacraram o filme por grotesco. Um crítico notou que todo o sadismo ficou no filme, dizendo que era basicamente uma fantasia adolescente violenta. Famílias que esperavam algo leve da Disney ficaram surpresas com o que viram. Repercussão foi tão ruim que a Disney enterrou o filme por anos. Mal divulgou o filme e o trancou no cofre Disney, fingindo que nunca existiu. Se você cresceu depois de 1985, pode nem ter ouvido falar do Caldeirão Negro. A Disney quis esquecê-lo. No fim, o filme foi um fracasso de bilheteria e quase fechou o estúdio de animação da Disney. Mas com o tempo, redescobriram o filme em vídeo. Agora tem um público de culto, especialmente entre fãs que gostam de horror leve em desenhos. Fato interessante: a má recepção do Caldeirão Negro levou a Disney a mudar de rumo. Poucos anos depois, voltaram com muitos sucessos alegres, como A Pequena Sereia. Incrível! Este desenho sombrio fez a Disney repensar sua fórmula mágica. Quem diria que um filme da Disney poderia ser tão assustador? Isso foi basicamente escondido do mundo. Ei, ô bonitão! 1982. E o Luá. Nossa terceira escolha é Ei, Bonitão, um filme de animação americano do infame diretor Ralph B. Boss era conhecido por fazer desenhos animados para adultos. E Ei, Bonitão deveria continuar essa tendência estabelecida na década de 1950. Brooklyn, o filme acompanha dois amigos de rua, Vinny e Crazy Shapiro, enquanto enfrentam confrontos entre gangues, romance e problemas com a lei. O estilo mistura a animação com cenas de ação ao vivo e carrega o clima urbano cru de Nova York. Mas olha, é muito bonito. O filme viveu vida conturbada antes do público vê-lo. Tão conturbado que, quando foi lançado, era apenas sombra do que Bakshi fez. Por que isso? Bem, é o filme anterior dela. Coonskin provocou grande controvérsia com sátira racial. Havia protestos e acusações de racismo na repercussão. O estúdio ficou bastante receoso com Hey, Good Looking. O filme ficou pronto em 1975, com atores reais e animações interagindo. Mas, após a comoção sobre Coonskin, a Warner Bros. Decidiu não lançá-lo. Eles temeram: ei,
beleza também ofenderia o público. Durante 7 anos, o filme ficou na estante. Nesse tempo, partes dele mudaram bastante. Até 1982, o estúdio exigiu visual quadrado, cortou as cenas e transformou tudo em animação. Cortaram falas violentas e picantes. A versão que chegou a alguns cinemas em 1982 foi bem diferente, com cenas reescritas e muitos cortes. BCI ficou insatisfeito com as mudanças que repudiou o filme. The Result, Hey, Good Looking, estreou quase sem notar, teve lançamento limitado e muita gente nem soube que saiu. Quem o viu achou-o confuso, ou sem o impacto dos trabalhos anteriores de Shi, mas também continha elementos controversos, palavrões, tensões raciais entre gangues ítalo-americanas e afro-americanas e violência sombria. Em alguns mercados, recebeu a nota R ou foi retirado de cartaz. Nos bastidores, a polêmica era a autocensura do estúdio por medo. A Warner Bros. Não queria enfrentar outro protesto. Curiosamente, em outros países, o filme rendeu mais e ganhou fãs, talvez porque o público dali tenha entendido a ousadia pretendida. Nos Estados Unidos, porém, ele é um rebelde esquecido de um desenho animado. Curiosidade, a versão original de 1975 de Hey, Good Looking, com as cenas em live action, ainda não foi lançada. Assim, resta uma peça perdida na história da animação. A saga do filme mostra como o medo de polêmica de um estúdio pode censurar e enterrar uma obra criativa, mesmo sem banimento oficial. Os Cães da Peste, 1982, Reino Unido. Prepare seus lenços para Os Cães da Peste, filme britânico de animação, comovente e aterrorizante, dirigido por Martin Rosen. Este filme baseia-se no romance de Richard Adams e mostra 2 cães, Rolf e Snyder, que fugiram de um laboratório na Inglaterra. Estes cães foram submetidos a experimentos. Um deles quase se afogou repetidas vezes. O outro passou por cirurgia no cérebro. Assim que se libertam, andam pelo campo sombrio tentando sobreviver, enquanto as autoridades os caçam. É um drama de aventura sério, que não poupa ao mostrar a crueldade que os animais enfrentam. Pense em Watership Down. Foi intenso, com coelhos que lutam. Os Cães da Peste elevam a aposta com cenas realistas, tristes e violentas que abalaram o público. Porque este filme foi censurado e provocou protestos? Pois não parecia nem longínquo um desenho animado. Parecia real e devastador. A animação pode ter animais, mas os temas são maduros. Maltrato animal, morte e desespero. Quando foi lançado pela primeira vez no Reino Unido, já tinha má reputação no Cismaisomerua. O distribuidor ficou tão nervoso que cortou uma cena inteira do filme por ser chocante. Nessa cena célebre, os cães famintos encontram o corpo de um homem. No corte original, crê que comeram o cadáver para sobreviver. Essa implicação horrível saiu da versão dos IUA para evitar assustar o público por completo, mesmo com cortes. O filme foi classificado PG-13 por crueldade com animais, imagens violentas e cenas perturbadoras. Logo, os censores avisaram o público: não é desenho animado de animais fofos. É uma experiência perturbadora. Muitos espectadores ficaram indignados. Saíram dos cinemas em lágrimas, ou até mesmo com raiva, dizendo que o filme era muito deprimente e brutal para ser exibido. Ao contrário dos filmes da Disney, em que os animais falam e cantam, em Plague Dogs, os animais sangram, passam fome e choram de dor. O público e a crítica ficaram divididos. Alguns elogiam o filme por expor a experimentação animal, mas muitos o acham chocante e duvidam se ele deve ser exibido. Talvez por isso, o filme tenha apenas uma estreia limitada. Dificultou achar distribuidores por reputação de deixar pessoas miseráveis. Não rendeu dinheiro, mas com o tempo ganhou respeito entre fãs de animação, tornando-se um clássico de culto que não esconde a mensagem. Fato. Por décadas, foi difícil achar a versão britânica sem cortes. Nos últimos anos, saiu em Blu-ray, para que as pessoas pudessem ver as cenas deletadas restauradas. Se for ver, assista. Prepare-se. Os Cães da Peste são tão pesados emocionalmente que fazem Watership Down parecer um piquenique. É um filme poderoso, mas que, com certeza, levou os censores dos anos 80 ao limite quando o vento sopra. Em 1986, no Reino Unido, meados dos anos 80, nos deu um filme britânico de animação que provou que desenhos podem enfrentar o fim do mundo. Quando o Vento Sopra, este é sim um filme do Reino Unido dirigido por Jimmy T. Murakami.
baseado no romance gráfico de Raymond Briggs. Na superfície, ele tem uma animação simples, às vezes fofa, de um casal inglês idoso, Jim e Hilda, que vivem no campo. Mas a história é sobre eles tentando sobreviver após uma bomba nuclear atingir a Grã-Bretanha. O casal, retratado num estilo acolhedor, percorre panfletos de sobrevivência do governo e constroem abrigo em casa. Enquanto isso, não entendem o horror que se desenrola ao redor. À medida que a radiação se instala, eles adoecem. Não há canções alegres, nem animais dóceis, apenas duas pessoas simples enfrentando uma realidade devastadora. Este filme foi polêmico e chocante porque mostrou um soco no estômago anti-guerra em meio. Quem trabalha com crianças, o Reino Unido vivia a Guerra Fria, e o medo de uma guerra nuclear era real. Ver tudo apresentado em formato animado tornou o impacto ainda maior. Surpreendentemente, as pessoas não esperavam chorar nem sentir medo diante de um desenho animado. Mas, quando o vento sopra, o público faz exatamente isso. Por que isso foi restrito ou debatido afinal? Por um lado, era extremamente deprimante e bem intenso. No final, o casal idoso morre lentamente, ainda com uma esperança comovente. Alguns críticos acharam que o filme era muito pesado, quase insuportável em sua marcha lenta para a tragédia. Outros, porém, elogiaram-no como forte, chocante. Chega a você como devia mesmo. É uma citação real de uma crítica. A história foi chamada de ridícula e chocante. Ridículo, não no sentido de engraçado, mas apontando a fé inocente do casal nas instruções do governo, mesmo quando tudo desaba. Era uma forma de criticar como a sociedade pode ficar despreparada para a guerra nuclear. Não poupou nossos sentimentos por causa de seu conteúdo. Quando o Vento Sopra foi dirigido a adultos, evitou censuras, mas teve dificuldade em encontrar um grande público nos cinemas. Poucas pessoas fazem fila para assistir a um apocalipse animado, que as deixa tão devastadas. Em termos de censura, o Reino Unido já havia banido na televisão o filme de guerra nuclear em live action threads, por ser muito assustador. Quando o Vento Sopra, ao ser animado, protegeu o filme daquele destino, mas recebeu uma alta classificação indicativa. Alguns pais, ao se depararem, ficaram horrorizados ao ver que era só animação, e o formato piorava da história. Com o tempo, porém, o filme é reconhecido como obra da animação. É frequentemente mencionada, ao lado de Grave of the Fireflies, como um dos filmes de animação mais tristes já feitos. O filme ainda teve uma trilha sonora única, de Roger Waters, do Pink Floyd, que reforça o tom sombrio mesmo. Fato interessante. O estilo do filme mistura a animação desenhada com fundos fotográficos reais da casa de campo deles, trazendo ainda mais realismo. No fim, quando o vento sopra, provou que desenhos animados podem transmitir uma poderosa, realmente impactante mensagem anti-guerra. As audiências precisavam estar preparadas para ver o quanto um desenho poderia devastá-las emocionalmente. Quem diria que a simplicidade poderia ser tão angustiante? Barefoot, Gen, 1983, do Japão, é um dos filmes de animação mais controversos já feitos para retratar a guerra. Este filme, dirigido por Maury Mazzocchi e produzido pelo estúdio Madhouse, é um drama de guerra animado sobre o bombardeio de Hiroshima, visto pelos olhos de um jovem garoto. É baseado em um mangá de Kage Nakazawa, que na verdade viveu o bombardeio de Hiroshima quando era criança. A história segue Gen, um garoto alegre, e sua família em 1945. Passamos meia hora conhecendo-os, sua mãe grávida, seu pai que é contra a guerra, e então tudo acontece. A bomba atômica é lançada sobre a cidade deles. Em seguida, aparecem algumas das cenas mais gráficas e comoventes já apresentadas na animação. A pele das pessoas queima e descasca, os prédios viram escombros. Jen testemunha seu pai e seus irmãos presos, morrendo no incêndio. Tudo é retratado com detalhes implacáveis. Vítimas com a carne derretida, gritos desesperados por ajuda, sem alívio algum. Se isso soa incrivelmente sombrio e perturbador, é. E pretendia ser uma declaração anti-guerra.
de alguém que viveu a guerra de verdade. Quando Barefoot Gen foi lançado, surpreendeu espectadores no Japão e no exterior. Por que foi tão controverso então? Para começar, a violência gráfica e as imagens de sofrimento estavam muito além do que se esperava de um filme de animação em 1983. Naquela época, muitos filmes em live action não exibiam um horror tão realista da guerra nuclear. Pais no Japão, que pensavam em educar seus filhos com este filme, tiveram de reconsiderar. Algumas cenas são tão intensas que até adultos nos Simões desviam o olhar. O filme acabou sendo lançado em formato legendado, mas sempre com um aviso prévio. Isso não é para crianças pequenas, além da violência gráfica que pode chocar. Barefoot Gen também abordou temas politicamente sensíveis. Ele criticou chefes militares e até o papel do imperador japonês na guerra, ressaltando o fervor nacionalista e o sofrimento que isso trouxe. E isso não agradou a todos no Japão. Em 2013, um conselho escolar de uma cidade japonesa removeu o mangá Barefoot Gen das bibliotecas escolares, pois era considerado gráfico demais e anti-japonês. Ao retratar crimes de guerra, houve um grande alvoroço diante da censura, e muitos lutaram para recolocá-lo nas prateleiras, mostrando o quão poderoso e divisivo permanece a história de Gen. As reações do público e do governo têm variado. Barefoot Gen tem sido elogiado internacionalmente como filme marcante anti-guerra. Críticos já destacam sua retratação crua e honesta do pós-Hiroshima. O Aftermath é inesquecível, mas no Japão, apesar de ser amplamente respeitado, também enfrentou censura por parte de quem achou a franqueza desconfortável ou antipatriótica. Jamais foi proibido pelos censores para a apresentação teatral em salas de cinema. Possuía um rótulo implícito destinado ao público adulto. Curiosamente, o conteúdo visual gráfico do filme tem sido utilizado em salas de aula em alguns países para ilustrar o custo humano da guerra nuclear. O que aconteceu depois? O filme ganhou uma sequência em 1986, dando continuidade à história de Gen na Cidade da Ruína. Com o tempo, Barefoot Gen virou um clássico cult entre fãs dedicados de anime e ativistas pela paz. É frequentemente comparado ao famoso Túmulo dos Vagalumes, da Estúdio Ghibli. Outro filme de animação sobre crianças em tempos de guerra, considerado ainda mais aterrorizante, muito. Curiosidade: Nakazawa disse que desenhou a história de Gen para que as pessoas não esquecessem Hiroshima. A cena mais infame do filme, o flash da bomba, onde em um piscar de olhos vemos a carne das pessoas carbonizadas e crianças evaporarem. É algo que você simplesmente não pode deixar de ver. É 100% conteúdo para maiores de 13 anos, que mostra que às vezes a animação não é apenas coisa de criança, pode ser o mais sombrio da história. Lições traçadas na tela, Túmulo dos Vagalumes. Japão, 1988. Uma obra-prima lindamente devastadora. Frequentemente é citada no mesmo patamar que Barefoot Gen: Grave of the Fireflies, do Japão. É outro filme de animação que deixou o público em lágrimas, embora a controvérsia em torno dela tenha sido mais sobre o impacto emocional do que sobre censura dirigida por Isao Takahata, da Estúdio Ghibli. Este filme conta a história de Seta, um garoto adolescente, e de sua irmã mais nova, Ko, tentando sobreviver no Japão durante os últimos meses da Segunda Guerra Mundial. Depois que a cidade deles é bombardeada, eles ficam órfãos e lutam contra a fome e a doença. Ao contrário de Barefoot Gen, Grave of the Fireflies não é gráfico ao mostrar violência. Seu poder vem da tristeza profunda de crianças inocentes, que devagar sucumbem aos efeitos da guerra. É animado com grande beleza e detalhe, tornando a tragédia ainda mais impactante. Então por que Grave of the Fireflies está nesta lista de animações controversas? Em várias discussões, porque ele rompeu a noção de que a animação é entretenimento leve. Quando foi lançado, foi exibido nos cinemas japoneses como sessão dupla, com o muito mais alegre Meu Amigo Totoro. Essa junção deveria atrair famílias, mas pense em entrar esperando diversão. Então o Túmulo dos Vagalumes começa e entrega o que promete. Uma das histórias mais comoventes já contadas. Muitos pais e crianças ficaram completamente despreparados.
os espectadores saíram do cinema aos prantos. A crua e trágica natureza dos vagalumes realmente afastou muitos públicos. Durante a exibição dupla, as pessoas saíram do cinema porque era emocionalmente demais após um filme alegre. Embora não tenha sido proibido, a controvérsia ficou mais na comoção pública. Que uma história tão devastadora foi apresentada como filme de animação. Alguns acharam que era quase cruel, como perguntar por que nos obrigar a ver duas crianças morrendo lentamente, em uma arte associada à alegria. Críticos, porém, elogiaram Grave of the Fireflies, que hoje é considerada uma obra-prima. Roger Ebert, crítico, disse que era um dos filmes de guerra mais poderosos já feitos, mas no fim dos anos 80, você pode apostar que chocou os espectadores. No Japão, ele teve desempenho modesto nas bilheterias internacionais. Demorou para as pessoas descobrirem-no em vídeo doméstico. Países deram ao filme classificação etária para evitar que crianças o vissem por acaso. Sem perceber, curiosamente, anos depois, em 2021, Grave of the Fireflies teria sido banido na Rússia, junto com outros animes, por alegações de que esses filmes poderiam prejudicar a saúde mental. Tribunais russos disseram que a imagem do sofrimento poderia ainda prejudicar o desenvolvimento espiritual das crianças. Isso mostra que, mesmo sendo um filme de animação anti-guerra, algumas autoridades consideram seu conteúdo perturbador demais para a juventude. Com o passar do tempo, Grave of the Fireflies tornou-se uma visão essencial para fãs de cinema sério, embora seja apenas uma sessão única, pois é tão pesado emocionalmente que poucos conseguem assisti-lo duas vezes. Não foi uma questão de gore ou indecência que causou a controvérsia. Foi o peso emocional e o realismo da tragédia que pegou as pessoas de surpresa. Fato interessante. Frequentemente, há debate. Grave of the Fireflies é um filme anti-guerra ou drama humano? Takahata, o diretor, disse que pretendia que fosse mais uma história sobre as consequências do orgulho e do isolamento, não apenas uma propaganda anti-guerra direta. De qualquer modo, é difícil não sair de lá com uma forte sensação anti-guerra. Uma coisa é certa. Grave of the Fireflies provou que um filme de animação pode ser tão sério e adulto quanto qualquer filme com atores, deixando marca profunda nos corações do público. Mantenha lenços à mão para este e alguns desenhos animados alegres à disposição para ajudar na recuperação depois. Akira, Japão, 1988. Se um filme de animação pode ser creditado por abrir a mente do público ocidental sobre o que o anime japonês poderia ser, é Akira. Criado por Katsuhiro Omo. Akira é um thriller de ficção científica cyberpunk, ambientado em Neo-Tóquio, uma cidade futurista reconstruída após uma explosão misteriosa. A história acompanha Kaneda, líder de uma gangue de motoqueiros, e Tetsu, seu amigo, que de repente desenvolve poderes psíquicos perigosos após um experimento do governo. O filme apresenta perseguições rápidas de ciclistas, intriga política e poderes mutantes que provocam destruição em massa. Mas o que de fato chamou a atenção foi o nível de violência gráfica e de imagens intensas. Falamos de ferimentos sangrentos, mutações monstruosas e caos em detalhes sem precedentes na animação. Naquele momento, braços são arrancados. Tetsu se transforma em uma criatura gigante de carne aterradora. É combustível para pesadelos, mas é incrivelmente bem animado. Quando Akira saiu, causou sensação e gerou pânico no Japão. Foi um sucesso e recebeu classificação para adolescentes e adultos. Mas quando começou a se espalhar internacionalmente, especialmente para os Scandinávia e a Europa, no início dos anos 90, foi a primeira exposição de muitas pessoas a um anime adulto. Os censores de filmes em diferentes países reagiram de forma diferente. O filme não foi banido direto na maioria dos países ocidentais, mas recebeu classificações restritivas para manter as crianças de fora. O Reino Unido, no final dos anos 80 e início dos 90, era notório por cortar filmes violentos. No entanto, Akira quase ficou sem cortes no Reino Unido, possivelmente porque o anime era novo e passou despercebido. Isso dito, quando passou na TV ou em blocos como o Bloco Tami do Cartoon Network, anos depois foi censurado por linguagem e por gore. O caso mais marcante de censura
envolvendo Akira ocorreu bem mais tarde, na Rússia. Em 2021, uma corte russa proibiu Akira em determinados sites, alegando que poderia influenciar negativamente as crianças. Disseram que as cenas de violência e terror psíquico de Akira poderiam estimular comportamentos violentos ou serem traumáticas para jovens décadas após o lançamento. Akira foi visto como tão intenso que um estado considerou perigoso para crianças, nem encontrá-lo por acaso. Reação pública nos anos 80 foi admiração e choque. Fãs de ficção científica e animação ficaram maravilhados. Nunca viram animação tão detalhada, nem narrativa tão complexa num desenho. Alguns pais e críticos ficaram horrorizados com violência extrema e temas perturbadores. Houve relatos de gente saindo dos cinemas durante as cenas mais macabras. Em alguns países, com censura mais rígida, Akira pode ter tido exibições limitadas ou cortes pesados. Conteúdo sexual ou momentos gloriosos poderiam ter sido cortados em mercados mais conservadores. Ainda Akira virou fenômeno de culto que escapou aos banimentos que atingiram outros animes da lista. Seu legado é imenso. Ele abriu portas para mais anime adulto no mundo. Fato bastante interessante. Os animadores de Akira usaram um número elevado de quadros de animação. Chegaram a gravar os atores de voz antes de animar para movimentos naturais dos lábios. Essa obsessão pela qualidade fez do filme um marco. No fim, Akira não é lembrado por ter sido banido, mas por ter mostrado ao mundo que a animação pode ser uma arte explosivamente violenta. Ainda em 1988, ela ganhou de forma inequívoca seu lugar na categoria não apta para crianças. Censores e pais de todo o mundo garantiram isso. Lenda do Overfiend, Japão, 1989. Agora preparem-se para talvez a animação mais adulta e chocante dos anos 1980. U.R. Doji, Lenda do Overfiend. Se você nunca ouviu falar dele, bem, talvez seja porque este anime japonês tenha sido banido ou fortemente censurado em muitos países por seu conteúdo. Doji essencialmente criou todo um gênero de anime infame. Isso mistura horror, fantasia e conteúdo sexual extremamente explícito em uma história exagerada. A trama, se é que se pode chamar assim, envolve os três reinos: humano, demônio e fera, e uma profecia sobre um superdemônio que os unirá ou os destruirá. Na prática, o filme apresenta demônios atacando humanos de formas gráficas, do jeito que a imaginação consegue conceber. Há cenas em que monstros atacam mulheres, violência gráfica extrema e coisas que realmente vão além da faixa R. É animado com detalhamento minucioso, o que para muitos o tornou ainda mais perturbador do que a ação ao vivo. Esses animadores foram além, e não de uma forma que agradasse aos censores. A controvérsia em torno de Heratsuki Doji foi imediato e global, de fato. Por que isso foi banido, afinal? Pois, no fim dos anos 80, nada disso tinha sido visto em todo o mundo. Era essencialmente pornografia animada, em geral, misturada com horror. Censores do Reino Unido recusaram-no. As continuações foram banidas no Reino Unido sem exceção total. Até mesmo o primeiro filme, quando finalmente foi lançado no Reino Unido, foi cortado em tiras. Muitos outros países da Europa o baniram ou apenas aceitaram versões fortemente editadas, em geral. Austrália e Nova Zelândia proibiram-no ou censuraram-no nos Moçambique. Nunca iria estrear nos cinemas, mas uma fita não censurada NC-17 circulou em lojas especializadas. Basicamente, foi tratado como contrabando em vários lugares por causa da violência sexual. Uma parte da série, Zuki Doji 4, foi muito apontada como pouco mais que pornografia infantil animada e banida no Reino Unido. É tão extremo quanto parece. Críticos e autoridades não chegaram a debater muito. Eles viam este anime como algo além do aceitável. Um crítico da Variety, conhecido em círculos, disse, de modo célebre, Zuki Doji é puro horror sci-fi, barato, grotesco e assombroso. Quase pornográfica, quase explícita mesmo. Filmes assim justificam a palavra misógino, ou seja,
odiava as mulheres pela forma como retratavam. Essa é uma crítica, mas olhando o conteúdo, dá para entender o nojo. A reação pública de quem se deparou com ele foi, de modo geral, choque e repulsa mesmo. A lenda do Overfiend ganhou um status de culto entre certos fãs adultos de anime por ser tão infame. Algumas pessoas o alugaram só para ver se era tão louco quanto ouviram, e muitos deles se arrependeram. Apresentou aos fãs ocidentais de anime o conceito claro de erotismo tentacular, que é um subgênero bizarro que burlou leis de censura japonesas sobre a representação humana, usando monstros. A reação no Japão foi, na verdade, mais receptiva no nicho adulto. Isso gerou várias continuações lá. Mas no exterior, este filme praticamente definiu a má reputação do anime. Nos primeiros dias, se um político ou um pai quisesse denunciar desenhos japoneses repulsivos, Doji apresentou um fato bastante interessante. Apesar de tudo isso, o criador, Toshi Mayada, tem comparecido a convenções internacionais e discutido o trabalho de maneira aberta, parecendo um tanto divertido ao perceber que algo que ele criou acabou tornando-se tão notoriamente conhecido. Ele ainda afirmou que o conteúdo extremo foi, em parte, uma forma de satirizar socialmente a nossa era. Em todo caso, Zuki Doji permanece como o exemplo marcante de um filme de animação dos anos 1980 que ultrapassou, de forma inequívoca, todos os limites considerados aceitáveis. Isso mostra claramente que a animação pode chegar a lugares tão sombrios e proibidos que praticamente todos os censores do mundo disseram não, de modo algum. E de fato, para boa medida mesmo, sim. Fique longe, muito longe deste, a menos que tenha certeza de que quer ver a pior cidade perversa, mesmo. 1987, Japão. Continuando com anime adulto, agora já. Vamos falar sobre Wicked City, um filme japonês animado que ousou, sem medo, misturar o estilo noir do cinema com o horror grotesco, dirigido por Yoki Kari. Wicked City se passa num mundo em que humanos convivem com demônios negros, e secretamente, uma força policial especial trabalha para manter a paz entre ambos. A história segue um agente humano, Taki, e um parceiro demoníaco, Madi, protegendo um diplomata. Mas, para ser sincero, a trama fica em segundo plano diante das cenas chocantes que se desenrolam. Imagine uma bela mulher que, diante de alguém, se transforma em uma gigante criatura-aranha de aparência aterradora. Naquele instante de tensão, ela prende um homem em sua teia pegajosa, enquanto monstros sombrios surgem e atacam com ferocidade. A cena é descrita em um tom sombrio de horror, com a presença de forças demoníacas e confrontos intensos, tudo direcionado a um público adulto que busca horrores sobrenaturais sem conteúdo sexual. Por que este filme sofreu censura? Simplificando, Wicked City continha cenas de violência sexual e horror assustador que muitos acharam extremo demais, no Japão. Foi lançado para o mercado adulto, mas ao exportá-lo, eles sabiam que certo conteúdo seria problemático. De fato, a versão sem censura de Wicked City foi proibida ou fortemente cortada em vários países. Os Smons, por exemplo, tiveram no início versões editadas. O lançamento britânico nos 90 foi cortado pela BBFC para remover ou suavizar partes gráficas. Segundo a OneSource, apesar da representação de abuso sexual e violência em Wicked City, levou realmente à proibição da versão censurada nos Mosmos Memoria, restando um corte mais brando para distribuição. A versão editada removeu alguns dos segundos mais gráficos da Itália, e em outros lugares ocorreram cortes semelhantes. Foi uma época em que qualquer indício de violência sexual animada provocaria alarmes, e Wicked City não insinuava. Isso o mostrava de forma inequívoca. A reação do público foi interessante. Fãs de anime que vinham se acostumando com conteúdo mais ousado elogiaram em grande parte a animação estilosa do filme e a atmosfera de horror única. Costuma-se descrevê-lo como os homens de preto, encontrando-se com um pesadelo, no tom de uma parceria policial, com monstros no enredo. No entanto, o público mainstream e os críticos ficaram mais cautelosos. Alguns gostaram dos aspectos de suspense. Outros ficaram repulsos pelo horror, eroticamente carregado. Um ponto marcante. Wicked City ajudou a abrir a conversa no Ocidente de que o anime não é apenas para crianças. Quando as pessoas viram, perceberam que desenhos animados não estavam mais em Kansas. A TV não podia exibir tudo, nem mesmo na íntegra. Wicked City foi ao ar na madrugada, em cabo ou blocos de anime. Foi fortemente censurado
ou recebeu avisos para o público. Em alguns países asiáticos com regras rígidas, o filme foi banido por seu conteúdo com monstros. No entanto, Wicked City tornou-se clássico cult. É conhecido pela arte e pela música jazz, por cenas chocantes que não esquecemos. Curiosidade: houve adaptação em live action de Wicked City, em Hong Kong, em 1992. O filme reduziu o horror sexual, mas ficou bem selvagem e, como esperado, recebeu críticas mistas. No geral, a cidade mundial mostrou a luta pela censura de anime. Estúdios do Japão defenderam liberdade artística para temas adultos. Os censores recuaram para proteger o público. Se você se aventurar nesta cidade, cuidado, é maligna. As tesouras da censura. Estávamos ocupados tentando contê-lo. O Big Bang. Em 1987, as controvérsias sobre animação na França e Bélgica não ficaram restritas ao Japão, nem ao mundo de língua inglesa. Na Europa, há um nome que se destaca: Piacha, cartunista belga conhecido por comédias ousadas. Seu filme, O Big Bang, o título francês, O Big Bang, é um exemplo perfeito de animação europeia para adultos que enfrentou censura. O filme é uma história original ambientada após a Terceira Guerra Mundial, com a Terra quase destruída. Nessa distopia sombria, Rússia e as Semaios criaram um único estado e encontram um país vivo. Virgínia, ilha de mulheres. Do céu, Deus vê a guerra voltar e envia um anjo para detê-la. Como você pode imaginar, o filme mistura sátira política, piadas sexuais e blasfêmias. Por exemplo, Deus é mostrado como um velho carrancudo que fica íntimo com a esposa na nuvem. Soldados são retratados como bufões obcecados por sexo. Não é para crianças, de jeito nenhum. O que aconteceu quando o Big Bang chegou ao público? Os censores britânicos ficaram chocados. Quando a versão dublada em inglês chegou ao Reino Unido, o BBFC exigiu cortes. Especificamente, cortaram cenas em que Deus xinga e faz sexo com sua esposa na nuvem. A blasfêmia era levada a sério nos anos 80. Representar Deus usando palavrões em situação sexual era proibido pelo censor da época. O fato de o filme ser uma comédia não os desculpou. Por isso, certas cenas foram cortadas para não ofender sensibilidades religiosas. Além disso, parte do humor sexual pode ter sido cortada ou ter recebido uma classificação mais alta. O filme não foi banido no Reino Unido por completo, mas esses cortes de censura demonstram que ele atravessou a linha. Em países conservadores, pode haver chance de que o Big Bang não tenha sido lançado, ou só em circuitos de arte, por ser irreverente. Ironicamente, o estilo do filme é cartunesco e não é realista. Portanto, a ousadia fica mais nas ideias e no diálogo do que nas imagens. A reação do público foi contida, pois o Big Bang não teve lançamento mainstream de grande alcance. Tinha um público limitado que apreciava pitches. Filmes anteriores como Tar, Shame of the Jungle e The Missing Link também. Fãs de animação para adultos desfrutaram do absurdo da comédia, mas nas bilheterias o Big Bang não decolou. Não rendeu muito dinheiro. Isso pode ter sido devido ao seu apelo de nicho e pela controvérsia que limitou o alcance. Acabou sendo da Pitch. Foi o último grande longa de animação em cerca de 20 anos. Curiosidade interessante. Pitcha costumava adaptar seus filmes em quadrinhos para o Big Bang. Uma versão em quadrinhos foi publicada, que presumivelmente inclui todo o conteúdo não cortado em forma estática. Além disso, o filme traz uma linha de enredo sobre uma guerra entre sexos e países. Isso pode lembrar a sátira absurda de Dr. Strangelove, com piadas sujas. De qualquer forma, o Big Bang mostra que, mesmo no mundo da comédia em desenho animado, religião e sexo podem acionar a censura. Os censores britânicos disseram: corte a cena da nuvem, senão o filme não verá a luz. Se encontrar uma versão sem cortes, verá do que era o alvoroço e pode rir das piadas. Não espere um conto de fadas da Disney. Este é mais sobre provocar polêmica.